Como a gente não tem muito tempo, então eu resolvi separar os tópicos do Enem, né? Podem cair com mais evidência, só que a gente não pode deixar de ver alguns tópicos que são requisitos, né, para alguns outros. Então, o módulo 1 desse curso é Operações Básicas e Interpretações de Problemas, tá? Então, a gente precisa começar a falar sobre operações básicas, adição, subtração, multiplicação, divisão, tá? E potenciação, radiciação. A gente vai falar algumas coisas desse ponto, né? Para a gente só relembrar algumas coisas importantes dentro dessa parte, para que a gente possa ir levando aos poucos para as outras frentes que tem, né? Que a gente tem que ver. Então, basicamente já tem um material aí para vocês poderem ler. Já tem uma parte de exercícios para vocês verem como é mais ou menos a demanda. As outras coisas que forem surgindo, por exemplo, potenciação, radiciação, a gente vai vendo nos outros conteúdos, que é para a gente não se ater tanto e ficar repetitivo lá na frente, porque tempo é o segredo agora, né? Então, vamos lá. Começando aqui, ó. O que a gente vai começar? A gente vai começar a falar sobre os tópicos principais, adição e subtração dentro dos conjuntos, do natural, dos inteiros, dos racionais. O que eu preciso lembrar, Augusto? O que eu preciso lembrar para poder fazer uma boa prova? Então vamos lá. O que você precisa lembrar desses conjuntos para que você possa fazer uma boa prova? Quando a gente falar de adição e subtração, a respeito de naturais, tu precisa lembrar que todos os números, né? A gente vai fazer número em cima de número, né? Normalmente aqui. Beleza? É um mistério. E se a gente for fazer também a subtração, a gente precisa lembrar que o maior número tem que estar em cima, porque não existe negativo nos naturais. Isso aqui são os naturais. Beleza? Se a gente for falar do inteiros, lembra que os inteiros são os números positivos e negativos e o zero, tá? Então a gente vai ter o que aqui? A gente vai precisar lembrar o que? Que quando a gente estiver fazendo sinais diferentes, o sinal do 3 é mais, não precisa aparecer, mas é mais, tá? A gente vai fazendo sinais diferentes, a gente conserva o sinal do maior e subtrai. 3 menos 2 vai dar 1. Tá? Da mesma forma, se a gente fizesse, ó, menos 3 mais 2, quem é o maior? Menos 3. Então é o sinal dele que vai ficar e a gente subtrai, vai dar menos 1. Beleza? Isso aqui no caso se forem sinais diferentes. Tá, Augusto? Beleza. E se eles tiverem sinais iguais? Aí, sinais iguais, a gente conserva o sinal soma. Tá? Menos 3, menos 2, ó. Conserva aqui, ó. Beleza? Conservou e somou. Lembra que isso daqui é adição e subtração. Quando a gente vai falando de inteiros, a gente vai trabalhar nessa situação. Conserva o sinal do maior e subtrai se os sinais forem diferentes. Se os sinais forem iguais, a gente conserva o sinal e soma. Tá? Aqui, a partir dos inteiros, vocês precisam lembrar como é que funcionam os sinais. Se vocês não lembrarem, vai dar problema. Então, jogo de sinal é uma coisa mais importante para vocês quando estiver falando de conjuntos, tá? E isso segue para todos os outros conteúdos. Beleza? Vou continuar aqui. Quando a gente vai para os racionais, a gente tem os racionais decimais. A gente vai ter os racionais decimais aqui. Quem são os racionais decimais? São aqueles caras que têm vírgula. Tá? Quando a gente tiver número com vírgula, a gente tem que se lembrar o seguinte: é necessário colocar vírgula debaixo de vírgula, entendeu? Foi somar vírgula debaixo de vírgula, tá aqui. Se não colocar vírgula embaixo de vírgula, vai dar problema. Ó, Augusto, mas às vezes aparece aqui um camarada que não tem vírgula. Às vezes, só às vezes, não tem vírgula, né? Então o que a gente vai fazer aqui, ó? Não é porque ele não tem vírgula que não aparece, tá, galera? Que não existe a vírgula. Ela só não precisa aparecer, por exemplo, 10,0. É que nem dinheiro, ó, 50 reais. Inteiro é assim, ó. Não precisa aparecer esse vírgula 00. Mas se aparecer também não faz diferença. Então se eu tenho 10 menos 2,75, é necessário que eu faça vírgula debaixo de vírgula. Então é 10,00 menos 2,75.
Aí aqui todo mundo sabe dividir, né? Todo mundo sabe subtrair, né? Empresta, esse cara fica valendo de 9. Esse aqui também de 9 e esse aqui de 10. 10 menos 5, 5. 9 menos 7, 2. 9 menos 2, 7. Tá? Então vai dar 7,25. Esse aqui é o valor na hora que a gente for fazer cálculo com vírgula, tá? Vírgula debaixo de vírgula. Ah, mas não aparece. Não é porque não aparece que não existe. Ela tá lá no final. A gente precisa colocar isso aí. Beleza? Vamos lá. Aí a gente vai fazer. Aí qual é o outro cálculo que aparece? Qual é o outro fracionário que aparece pra gente? Quando a gente vai trabalhar com o fração. Quando a gente vai trabalhar na forma de fração. A gente pode ter adição. A gente pode ter adição entre frações com o mesmo denominador ou subtração entre frações com o mesmo denominador. Faz, tá? Vamos fazer aqui a adição primeiro. O que eu vou fazer? Se ela tem o mesmo denominador, você precisa apenas somar os dois de cima. Tá? Então 3 mais 1 vai dar 4. 4 dividido por 4 é 1. Beleza? E a gente também pode subtrair aqui, ó. 5 por 7 menos 1 sétimo. Aí a gente, de novo, conserva o denominador e subtrai os dois de cima. 5 menos 1 vai dar 4. 4 sétimos, tá? Ah, beleza, Augusto. Mas e se ela não for... Se não tiverem o mesmo denominador, o que eu tenho que fazer? Se elas não tiverem o mesmo denominador, você pode usar o MMC, fazer o processo, né, para igualar os denominadores utilizando o MMC. Entendeu? Posso fazer o MMC entre 4 e 3. Aqui a gente vem decompor. 4 dividido por 2 vai dar 2. 3 dividido por 2 não divide. Então a gente vai ter que decompor, né? 4 e 3. A gente faz aqui por 2, ó. 4 dividido por 2 dá 2. 3 não divide 2. Aí 2 dividido por 2 vai dar 1. 3 de novo não divide por 2 e a gente faz por 3. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então o MMC é 12. Aí a gente passa o traço aqui, ó. A gente tem que lembrar que divide pelo de baixo e o resultado multiplica pelo de cima. 12 dividido por 4 vai dar 3. 3 vezes 5, 15. Mais 12 dividido por 3 vai dar 4. Divide pelo de baixo, o resultado multiplica pelo de cima. 12 dividido por 3 dá 4. 4 vezes 7, 28. Aí 15 mais 28 vai dar 43 sobre 12. A gente igualou desse jeito. Augusto, tem um outro jeito que eu possa fazer? Tem. Se você conseguir, se você tiver duas frações, se você estiver trabalhando com duas frações, você vai usar o método que eu vou te ensinar agora, que é o método da borboleta. Se você tiver três frações, você vai fazer por MMC. Você vai usar esse processo de igualar os denominadores através do MMC, beleza? E não discute. Se eu tiver duas frações, que são essas duas aqui no caso, o que eu vou fazer? Eu vou usar o processo, a técnica da borboleta. Deixa eu só ajeitar aqui. Pronto. Aí aqui, ó, multiplica com esse, multiplica com esse. Tá? 3 vezes 5 dá 15. Esse resultado vai ficar no lugar do 5. 4 vezes 7 dá 28. Esse resultado vai ficar no lugar do 7. E agora a gente multiplica os dois de baixo. 4 vezes 3, 12. Tá? 15 mais 28, 43. 43 sobre 12. Aí. Se você tiver até duas frações, você usa essa técnica da borboleta. Se você tem mais de duas frações, você vai fazer o processo de igualdade do denominador pelo MMC. E não discute, só faz isso aí. Vamos lá. Depois dos racionais vão vir os irracionais. Os irracionais é outra pegada, mas eles não têm nenhuma restrição para soma ou subtração e nada que seja específico deles, tá? Que precisa ser visto. Beleza?
Aí o que, que a gente vai fazer agora? A gente vai trabalhar multiplicação e divisão desses elementos aí. Então é mais simples do que parece, é só para a gente relembrar mesmo. E então vamos lá. Na multiplicação e na divisão dos números naturais, não tem muito mistério, gente. Tá? Não tem muito mistério. Beleza? Não tem o que fazer. Vocês já sabem aqui, ó. 2 vezes 3 igual a 6, 7 vezes 4 igual a 28. Isso aqui é o básico. É a tabuada que tanto obrigaram a gente a aprender, certo? É a tabuada que tanto obrigaram a gente a aprender. Beleza? Não tem muito mistério nisso aí, não. Tem muita discussão, não tem muita coisa que a gente tem que fazer. Qual é o grande problema? Qual é a grande sacada dessa multiplicação entre números inteiros? Depois dos números naturais. A grande pegada aqui é a multiplicação e a divisão envolvendo a partir dos inteiros, tá? Dos inteiros para frente. Por quê? Porque existe o famoso jogo de sinais. Isso aqui vai servir tanto para os inteiros, quanto para os racionais, quanto para os irracionais, tá? Enfim, tirando os naturais, isso aqui tu vai sempre ter que fazer. Qual é a história? Sinais iguais. O resultado, sempre mais. Sinais diferentes. O resultado, sempre menos. Tá? Como assim, Augusto? Pegou dois valores ali. Tu pegou dois valores. Aí tu vai multiplicar eles. Ambos positivos, resultado positivo. Ambos negativos, resultado positivo. Mesma coisa para divisão, Augusto. Mesma coisa para divisão. Tá aqui, ó. Tá? Mesma coisa para divisão. Ou seja, se os sinais são iguais, o resultado sempre vai ser mais. Tá? Sinais diferentes, o resultado sempre vai ser menos. Tá? Multiplicou duas parcelas, dois valores com sinais diferentes, ou dividiu dois valores com sinais diferentes, sempre vai ser menos. Isso aqui. Tá? Então, a grande sacada é tu saber o jogo de sinal. Ah, e os valores numéricos, Augusto? Mesma coisa. Tá? A mesma coisa. O principal é os sinais. Aí a gente vai ver o que agora? A gente vai ver a aplicação disso aqui. Tá? Vamos lá. A gente vai ver a aplicação disso aqui, ó. Vamos lá. Eu tenho menos 2 vezes menos 3. Primeira coisa que tu tens que fazer, jogo de sinal. Esquece os números, primeiro os sinais. Menos com menos, mais. 2 vezes 3, 6. Acabou. Tá? Só multiplica os números depois que você determinar o valor do sinal. Se não determinou o valor do sinal, não tem o que fazer. Tá? Mesma coisa aqui, ó. 6 dividido por menos 3, olha lá, ó. O sinal do 6 é mais. Mais com menos, menos. 6 dividido por 3, 2. Percebe que tu só vai fazer o cálculo, só vai efetuar o cálculo a partir do momento que tu determinar o sinal. Se tu não fizer isso, vai dar merda. Tá avisando. Dá merda. Tá? Pronto. Beleza, Augusto, mas se eu estiver trabalhando com uma fração, tá aqui, ó. Quero multiplicar frações. Multiplicar e dividir frações. O que, que eu vou fazer? Ah, eu tenho uma fração aqui, ó. 4 terços vezes 1 quinto. O que, que eu faço, Augusto? O de cima multiplico o de cima, o de baixo multiplico o de baixo. 4 vezes 1, 4. 3 vezes 5, 15. Pronto. Tá aqui. Beleza? Ah, passa mais uma aí. Tá aqui, ó. 7 sextos vezes 5 oitavos. O de cima multiplica o de cima, o de baixo multiplica o de baixo. 7 vezes 5, 35. 6 vezes 8, 48. Tá aí. Beleza? O de cima multiplica o de cima, o de baixo multiplica o de baixo. Ah, Augusto, beleza, mas isso aí são duas frações. E se eu estiver multiplicando o inteiro por uma fração, como é que eu vou fazer? Muito boa essa pergunta. Aqui, ó, 3 quintos vezes 8. Você vai fazer o 3 vezes 8. Você tem que lembrar que apesar de um número não apresentar denominador, ele pode ter o denominador 1. É porque o 1 não faz diferença, cara. 8 dividido por 1 vai dar 8, não faz diferença. Aí 5 vezes 1, 5.
3 vezes 8, 24. 5 vezes 1, 5. Tá aqui, ó. O de cima multiplicou o de cima e o de baixo multiplicou o de baixo. Beleza, Augusto, tudo certo. Passa para divisão agora. Vamos lá. Já falei para vocês que divisão... Já falei para vocês que a divisão de números... A partir dos números inteiros, você tem que fazer aquele jogo de sinal. Não adianta, não dá para fugir. Lembra sempre disso. Vamos para os números racionais aqui, ó. Quero dividir, ó. 4 terços dividido por 7 nonos. Aqui, 7 quintos, pronto. 7 quintos. O que você vai fazer? Conserva a primeira. Augusto, quem é a primeira? É a que veio primeiro. 4 terços, conserva a primeira. Multiplica pelo inverso da segunda. Tá aqui, ó, 5 sobre 7. O de cima multiplica o de cima. O de baixo multiplica o de baixo. Pronto. Tá? 4 vezes 5, 20. 3 vezes 7, 21. Acabou. Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Ah, Augusto, beleza. Mas aí eu já tenho duas frações. E se eu tiver isso aqui, ó, 4 dividido por 1 terço? O que eu faço? Conservo o 4, porque ele é o primeiro que aparece. Lembra que apesar de não ter denominador, ele tem o 1 aqui embaixo. Então isso faz dele um número racional, tá? Então 4 conserva vezes o inverso da segunda. Ah, Augusto, como é que inverte? O que está embaixo vai para cima, o que está em cima vem para baixo. Aí temos aqui, ó, 4 vezes 3, 12. 1 vezes 1, 1. Aqui. Beleza? Ah, Augusto, tudo bem. Mas e se o cara colocar, tipo, por exemplo, 5 sétimos dividido por 2? Tá aqui, ó. 5 sétimos dividido por 2. Conserva a primeira. Multiplica pelo inverso da segunda. Lembra lá, de novo, aqui tem 1 embaixo. 1 vai para cima, o 2 vem para baixo. O de cima multiplica o de cima, o de baixo multiplica o de baixo. 5 vezes 1, 5. 7 vezes 2, 14. Pronto, 5 sobre 14. Matamos aí. A gente matou soma, subtração, adição e multiplicação de números inteiros, números racionais. Ah, e os irracionais? Mesma pegada, tá? Só que aí ele tem uma particularidade, a gente vai ver isso mais tranquilamente quando a gente for falar de radicais. A gente vai falar de radicais, potenciação e radicais, a gente vai falar mais com calma, tá? Porque eu não quero perder muito tempo com isso, tá bom? Não vai cair, cai uma vez ou outra no meio de uma coisa mais importante. Aí por isso que eu quero ver essa coisa mais importante, e aí a gente fala de radicais e potenciação, entendeu? Mata. A gente falou disso, multiplicação, divisão. Tá, vamos lá. Outra coisa que pode vir também. Uma coisa que volta e meia pode aparecer no Enem ou então qualquer outro vestibular que tu vai fazer por aí é dízima periódica, simples ou composta. A gente precisa lembrar disso. Eu vou me ater a lembrar das coisas que eu acredito que vocês viram, mas não lembram, e pode cair, tá? Aí a gente entra de fato no conteúdo, trabalhando, abordando essas coisas de vez em quando, tá bom? Então vamos nessa. Dízima periódica. Ela pode ser simples ou composta. Vou falar da simples primeiro. Ela vai ter uma parte inteira, pode ter uma parte inteira ou não, mas o que ela precisa muito ter é a parte decimal. Senão ela não é uma dízima, tá? O que caracteriza uma dízima periódica simples? É aquilo que se repete aquele período. O período é aqueles algarismos dentro daquela sequência que vem se repetindo na parte decimal, ou seja, aquilo que vem repetindo na parte decimal, os algarismos que repetem na parte decimal, são conhecidos como período, tá? E por conta disso, se você tiver na parte decimal somente o período, então você está trabalhando com uma dízima periódica simples, beleza? Então nesse caso aqui eu tenho o 45, é o 4 e o 5 que estão se repetindo, portanto esse é meu período, do 4 até o 5. Tá? Então é uma dízima periódica simples. Como é que eu faço para transformar? Toda a dízima periódica ela surgiu da divisão de uma fração, da parte do numerador dividido pelo denominador. Então ela surgiu da divisão de uma fração. Então ela possui uma coisa chamada de fração geratriz, seja ela simples ou composta. Sempre vai ter uma fração
geratriz, tá? Fração geratriz. Beleza? Então a gente tem que transformar isso aí para uma fração geratriz. Eu vou te dizer como fazer, não vem me perguntar o porquê. Presta atenção, deixa eu te falar. Eu vou te dizer como fazer, não vem me perguntar o porquê. Tu tá aqui para entender, para fazer, saber fazer, passar no Enem e esquecer. Pronto, é isso, tá? Então vamos lá. A gente vai escrever o número todo. Ah, deixa eu só te dizer, às vezes essa dízima periódica ela vem com traço em cima, tá? Onde ela tiver os algarismos que ela tiver com traço em cima são os algarismos que estão se repetindo, beleza? É porque às vezes eles podem mudar essa nomenclatura. A gente vai escrever o número todo sem a vírgula, tá? Menos o cara que não se repete, que nesse caso aqui é o 1, beleza? Para cada algarismo no período, para cada algarismo na parte decimal que repete, a gente vai escrever um 9. Então, como eu tenho o 4 e o 5, que são dois algarismos, eu vou ter que fazer dois 9 embaixo. Então, eu fico com 144 dividido por 99, beleza? Se você pegar aí a sua calculadora e você fizer o 144 dividido por 99, você vai chegar nesse valor aí que a gente está vendo. 144 dividido por 99 vai dar 1,45454545, tá? Pega aí a sua calculadora e faz esse cálculo aí, beleza? Então, de novo, o que você vai fazer? Você vai identificar até onde vai o período. Você vai escrever o número todo sem a vírgula, tá? O número todo, tá? Até o fim do período, do primeiro período. Por isso que eu botei o 145 aqui. Menos o 1, que é o algarismo que não repete. Nessa sequência aqui, o 1 não repete. Então, eu faço menos 1. E para cada algarismo que está se repetindo lá, eu coloco um 9. Tá? Aí vocês vão ver que 145 menos 1 dá 144 sobre 99. Pronto, acabou. Tirando aí, beleza. Isso é a dízima periódica simples. Aí, Augusto, eu não entendi. Cara, dá uma pausada no vídeo aí, volta um pouco, vê de novo, entendeu? Aí temos a dízima periódica, o quê? Composta. Qual é a diferença da simples para composta, Augusto? Vai ter na parte decimal um camarada que não repete. Vamos lá. O A aqui, ó. Mas o exemplo é o B, né? Vamos lá. Exemplo B. 1,45555. Tá aqui, ó. É o 5 que está repetindo. O 5 é meu período. O 4 não. O 4 não é mais o meu período. Como é que resolve isso aí, Augusto? Então, ó, vamos lá. Nosso período é o 5, tá? O 4 não repete. Então, a gente tem uma dízima periódica composta. Porque temos na parte decimal um algarismo que não repete, não faz parte do período. A gente vai escrever o número todo, menos os algarismos que não repetem. Quem é que não está repetindo? O 1 e o 4. Dividido por... A gente vai colocar um 9 para cada algarismo que repete. O único que está repetindo é o 5. E um 0 para cada algarismo que não repete. Porque a gente vai colocar um algarismo que repete para a galera que faz parte do período. Um 9, né? Para a galera que faz parte do período, que está na parte decimal. E vai colocar um 0 para a galera que está na parte decimal, mas não faz parte do período. Então a gente fica aqui com 131 dividido por 90. Se a gente fizer o 131 dividido por 90 na calculadora, 131 dividido por 90, a gente chega em 1,45555, vai embora. Entendeu? Então, é isso. Acredito que não possa vir, mas no meio do cálculo, se quiserem colocar, eles podem colocar, porque isso faz parte, tá? Então, se vocês enxergarem em algum cálculo uma dízima periódica, procurem tentar transformar para fração geratriz, fica mais fácil de fazer o cálculo. Hein? Vamos lá. Vou continuar aqui. O que, que eu tenho mais para falar para vocês? Ah, vamos lá. Números primos, tá? Números primos. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, tá? 3, 6, 9. Esses são os 10 primeiros primos.
Então, basicamente, os que vocês precisam saber. Dos primos, qual é a principal característica? O 2 é o único par primo. Não existe nenhum outro par primo. Ah, Augusto, o que isso quer dizer? Quer dizer, meu amigo, que se ele te der uma sequência de números e te pedir, dentre essa sequência de números, quais são os primos, se tiver algum par, exceto o 2, não é primo, pô. Entendeu? Tiver algum par, exceto o 2, tiver algum par, exceto o 2, não é primo. O único par primo é o 2. O resto todinho é ímpar, tá? O 1 também não é primo. O 1 é outra particularidade. Ele não é primo, tá? Então só tem o 2, aí depois o 2 é o único par. O restante é tudo ímpar. Beleza? Augusto, para que tu quer dizer isso daí? Para que tu queres que a gente saiba isso aí? Para tu saber fazer decomposição, decompor fatores primos. Quer ver uma coisa que a gente vai ver e que vocês têm uma certa dificuldade? Não todos. Por exemplo, raiz de 12. Não existe a raiz exata de 12. Não existe. Mas a gente consegue pegar esse 12 e decompor em fatores primos. 12 dividido por 2, 6. 6 dividido por 2, 3. 3 dividido por 3, 1. Então o 12 ele é o 4 vezes 3. Então no lugar desse 12 eu consigo colocar 4 vezes 3. Eu sei quanto é a raiz quadrada de 4. É 2. Mas a raiz quadrada de 3 não é exata. Então fica 2 vezes a raiz de 3. Está aqui. Então o 12 também é o 2 raiz de 3. Isso aqui a gente vai ver com calma, não se preocupe. Mas é só para vocês verem que precisa saber decompor em fatores primos. Mas para tu saber decompor em fatores primos, tu precisa saber quem são os números primos. Pô. Senão como é que tu vai decompor? Se tu nem sabe quem são. Então os 10 primeiros primos estão aqui para ti, ó. Tá? Para ver se te ajuda, para ver se te dá uma moral. Beleza? O que mais que tem aqui? Vamos lá, uma coisa que é muito importante também vocês saberem é MMC e MDC. Tá? Mínimo múltiplo comum, máximo divisor comum. Tá? Quem são esses caras? O que eles importam para mim? Gente, é o seguinte. Vocês têm que entender. E MMC é tu procurar os múltiplos dos números, né, que é comum entre eles. Mas tu consegue fazer isso de uma forma mais rápida pelo dispositivo prático, né? Por exemplo, eu quero o MMC entre 4, 5 e 6. Aí eu vou fazer aqui, ó, 4 e 5 e 6. Vou fazer por 2. 4 dividido por 2, 2. O 5 não divide 2. 6 dividido por 2, 3. Vou fazer por 2 de novo. 1, 5 e 3. Aí agora eu vou fazer por 3. 1, 5 e 1. E agora por 5. 1, 1 e 1. A ideia principal do processo do dispositivo prático é chegar desse lado esquerdo, né? Desse lado esquerdo para quem estiver de frente para a tela, tá? Aí tem que chegar em 1, ali em todos no final, né? Quando você faz isso, aí você vem multiplicando, ó. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12, 12 vezes 5, 60. Então, o mínimo múltiplo comum entre 4, 5 e 6 é 60. Beleza? Aí, então, a gente determinou o mínimo múltiplo. Por isso é importante vocês saberem quem são os números primos, porque você tem que decompor esses caras em fatores primos ao mesmo tempo, tá? Beleza, Augusto, o MMC eu já sabia. Como é que faz o MDC agora? Qual é a ideia do MDC? Qual é a ideia do MDC? Você chegar, você vai pegar ali alguns números. Olha, o MDC, o máximo divisor comum, por exemplo, entre 8, 12 e 16. Aí a gente vai fazer aqui, ó, 8, 12 e 16. Tá? No momento que você for fazer No momento em que você for fazer, no momento em que você fizer o MDC entre esses três números, você tem que considerar o seguinte:
Você precisa dividir eles ao mesmo tempo, encontrar números que dividam eles ao mesmo tempo. Se você não encontrar números que dividam eles ao mesmo tempo, se você não tiver números que dividam eles ao mesmo tempo, aí é outra coisa que a gente já vai fazer. Então, a ideia principal do MDC, preciso dividi-los ao mesmo tempo. Não consigo mais, acabou o MDC. O MDC aqui ele não é igual ao MMC, você não precisa chegar no 1 em todos, tá? Não é obrigatório, beleza? Então vamos lá, vamos seguir aqui. Então eu vou fazer o MDC entre 8, 12 e 16. Vou fazer por 2 primeiro. 4, 6 e 8. Percebe que eu dividi os 3 ao mesmo tempo. Vou fazer por 2 de novo. 2, 3 e 4. Já não consigo dividir eles ao mesmo tempo agora. Por que, Augusto? Porque eu não tenho um número que divida o 4, o 2 e o 3 da mesma forma. Igualmente, entendeu? Então meu MDC acabou. Acabou aqui. 2 vezes 2, Augusto? 4. Então 4 é o MDC entre 8, 12 e 16. É o maior divisor comum que existe entre eles três. Beleza? É isso. Agora, qual é a minha preocupação? Minha preocupação é, e se vier em prova? Como pode vir em prova? Em prova, toda vez que ele falar algo do tipo assim, ó, fulano foi ao médico e o médico prescreveu 3 medicamentos. O medicamento A ele tem que tomar de 4 em 4 horas. O medicamento B ele precisa tomar de 6 em 6 horas. E o medicamento C ele precisa tomar de 12 em 12 horas. Se o fulano, ao sair do médico, tomou os 3 medicamentos ao mesmo tempo, a que horas ele voltará a tomar os medicamentos juntos ao mesmo tempo novamente? Entendeu? Algo assim. Então, se ele deu um intervalo de tempo, de tanto a tanto, um terminal de ônibus, o ônibus da linha 1 sai de 15 em 15 minutos. O ônibus da linha 2 sai de 20 em 20 minutos. Toda vez que fizer essa ideia de tempo, de um intervalo de tempo, é MMC. Você vai pegar esses valores e fazer o MMC. Eu pegaria o 4, 6 e 12 e faria o MMC. Aí eu veria em quantas horas depois ele tomaria o remédio novamente, tá? Isso. Ah, Augusto, e o MDC? Como é que seria o MDC? O MDC seria quando ele disser assim, que não haja desperdício, que não sobre nada, tá? Que sejam iguais, enfim, tá? Por exemplo, numa sala de aula existem 20 meninas e 15 meninos. O professor deseja formar equipes com a mesma quantidade de meninos e meninas, de maneira a não sobrar ninguém. Quantas equipes ele formaria? Que você ia fazer o MDC entre 20 e 15. Aqui, ó. Lembrando que aqui é meninas e aqui é meninos, né? Vou botar homens aqui só para diferenciar. Então eu vou botar mulheres aqui. Mulheres e homens, tá? Então eu tenho 20 mulheres e 15 homens. Ele quer formar equipes, tá? Com 5 pessoas de maneira a não sobrar ninguém. Então, vamos lá, vou fazer aqui, ó, por 5, né? Não, perdão, ele quer formar equipes de maneira a não sobrar ninguém. Aí ele pergunta quantos membros teria nessa equipe. Aí eu vou fazer por 5, ó. 20 dividido por 5, 4. 15 dividido por 5, 3. Então eu teria o que? Esse 5 aqui é quem? Esse 5 vai ser quem? Esse 5 pode ser o número de equipes. E aqui o número de cada membro de equipe, a quantidade de membros. Teriam 4 mulheres mais 3 homens, ou seja, teríamos 7 pessoas em cada equipe, tá? Então o MDC é nessa pegada. Falou em não sobrar, não ter desperdício, o máximo possível, alguma coisa assim, estamos falando de MDC. Falou no intervalo de tempo, deu um intervalo de tempo entre uma ou outra situação, estamos falando de MMC, beleza? Outra coisa bem básica que eu queria lembrar a vocês, que sempre aparece nas provas. O nosso sistema numérico ele é decimal, mas ele não é decimal por causa da presença da vírgula, tá, gente? Ele é decimal por conta da quantidade de algarismos que ele usa.
Então ele é decimal por conta da quantidade de algarismos. São 10 algarismos que nós usamos para formar os nossos números, tá? E é por isso que ele é decimal, beleza? Então existem classes, isso aqui precisa ser lembrado, existem classes e existem ordens nessas classes, tá? A classe mais alta que a gente tem até então, que a gente estuda, né, é o bilhão. Depois vem o milhão, depois vem o milhar, depois vem as unidades simples, tá? Sendo que para cada uma delas a gente tem o que? Unidade, dezena e centena. Aí unidade, dezena e centena. Unidade, dezena e centena. Unidade, dezena e centena. Dentro desses caras aqui, que são as ordens, que a gente tem unidade, dezena e centena. Tem unidade simples, dezena simples, centena simples. Unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Unidade de milhão, dezena de milhão, centena de milhão. Unidade de bilhão, dezena de bilhão e centena de bilhão. Mas a gente tem as ordens aqui, ó. Primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem. Ela é crescente de lá para cá, entendeu? Então, quarta ordem, quinta ordem, sexta ordem, blá blá blá, e assim segue, tá? Até chegar a 12ª ordem aqui, ó. Décima primeira e 12ª. Augusto, isso aí isso aí eu nem cai. Vai nessa. Às vezes os caras fazem só de brincadeira, porque tá lá em sistema de numeração, entendeu? Isso pode cair, faz parte de conjuntos numéricos, entendeu? Isso daí. Esse não é um estudo mais. Mas é simples, cara. É uma coisa assim. Tu perdeu uma questão que basicamente, por exemplo, tá ligado que se você perde, tá ligado que se tem. Você tá ligado que se tem uma questão fácil e você erra essa fácil, a sua nota cai. Então, o que é simples, o que é fácil, precisa, o óbvio precisa ser dito. Entendeu? Então, vamos focar nisso aí, cara. Beleza? Pronto, então temos classes e ordens. Da mesma forma que a gente tem os números romanos, cara. Eu botei no material os números romanos, aí a gente tem que entender o seguinte aqui, cara. Os números romanos, eles seguem uma história de que se você tiver um menor, logo depois vem um maior, é porque tá rolando uma subtração aqui, entendeu? Então esse valor aqui é 9, certo? Se eu tiver um maior e logo após eu tiver um menor, é porque tá rolando uma soma aqui, tá? Então esse valor aqui é 11, beleza? Então tem uma tabela, vocês precisam respeitar essa tabela. Ah, Augusto, mas pode vir? Não sei. Cai na FUVEST, cai na Sesgran Rio, caiu na UERJ, caiu na outras estaduais por aí, porque não pode cair também no Enem, por exemplo, só de sacanagem. Sistema romano, cara, isso faz parte, isso é numeração, entendeu? Então, galera, o que eu acredito que seja importante falar com vocês sobre essa parte de numeração, eu falei, tá? Se tiver algo mais que eu me lembre, ou então que eu procure aqui enquanto eu estou estudando, eu vou falar com vocês. Ó, por exemplo, acabei de lembrar. Falei de primos e esqueci de falar de uma coisa muito importante, que são os famosos primos entre si, tá? Para encerrar aqui, ó. Primos entre si. Quando é que a gente vai ter um número que é primo entre si? Quando a gente for determinar o MDC dele, por exemplo, entre 5 e 7. Ou vou botar aqui, ó, entre 5 e 4. 5, 4 e 6, pronto. Quero determinar o MMC entre 5, 4 e 6. O MDC, perdão. 5, 4 e 6. Aí eu percebo que não existe um valor numérico que divida os três ao mesmo tempo, além do 1. O 1 é o único que divide os três ao mesmo tempo. Quando isso acontece, quer dizer que estes números são primos entre si, tá? Quando o maior divisor comum deles é o 1. Isso como cai em concurso, como a galera esquece, como era pegadinha antigamente, continua sendo hoje em dia, entendeu? É simples, é básico, tá aí para vocês lembrarem, beleza? Quero agradecer vocês
para quem assistiu até aqui, para quem está dando essa oportunidade, para quem veio abraçar esse projeto. Vamos longe, vamos estudar mais. Sexta-feira desta semana ainda, que eu acredito que seja dia 8, estarei fazendo uma live corrigindo os exercícios que estão lá no AVA, tá? Que foi para a galera do VIP, né? A galera do VIP tá com uma lista de exercício maneira. E vai ter uma lista de exercícios também para a galera do gratuito, tá? Espero que vocês participem, engajem bastante para que a gente possa conseguir cada vez mais galgar essa vitória de vocês aí. Muito obrigado e bons estudos a todos.